Fala, meus queridos, beleza? Guilherme aqui. Vamos lá então para a nossa última lista desse primeiro capítulo aí da nossa revisão de pré-cálculo. A gente tratou aí dos fundamentos da álgebra, não é isso? Nessa parte 9, então, a gente tratou dos números complexos, né? Só uma introdução, alguns fundamentos. Lembrando aí que eu frisei para vocês que no cálculo, basicamente, vocês vão estar tratando com números reais, mas vão ter situações, sim, que vocês vão precisar de números complexos, né? Então, por exemplo, quando vocês estiverem lá vendo equações diferenciais, por exemplo, soluções em séries para equações diferenciais, tem um pouquinho a ver com números complexos. Coordenadas polares, quando vocês estiverem lá no cálculo 2, também tem a ver. E para você aí que vai mexer com matérias mais avançadas do curso de engenharia elétrica, por exemplo, né? Ou todas as engenharias ali envolvidas com elétrica, que mexem com circuitos elétricos avançados, vocês vão usar muita coisa com números complexos. Então, vale a pena a gente dar uma relembrada aqui nessas propriedades básicas, só para você não chegar lá perdidão quando encontrar esses assuntos no seu curso, beleza? Mas antes da gente começar a tratar da nossa lista em si, já peço aí que você dê um like nesse vídeo, já se inscreva no canal, compartilhe aí com a galera que você sabe que também vai precisar desse tipo de conteúdo, tudo aí que você pode fazer para dar aquela força para o nosso trabalho, beleza? Então bora lá. Na questão número 1, eu pedi que vocês resolvessem as operações e no final indicassem qual que é a parte real e qual que é a parte imaginária do número complexo. Lembrando que o número complexo ele é da forma A mais BI, em que a parte A é o que a gente chama de parte real e a parte B, ou seja, o número que está acompanhando o I, né, a unidade imaginária, é o que a gente chama de parte imaginária desse número. Letra A, então, me falou o seguinte, né, tem uma soma entre raízes. Raiz de 3 mais raiz de menos 9. Então vamos lá, pessoal, muito simples aqui, só uma soma, beleza? Lembrando o seguinte, quem que vai ser raiz de menos 9? Raiz de menos 9 é equivalente a raiz de menos 1 vezes 9. Aí a gente tem aquela propriedade lá dos radicais, né? O radical do produto é igual a produto dos radicais, ou seja, raiz de menos 1 vezes 9 é igual a raiz de menos 1 vezes raiz de 9. Só que a gente lembra, né? A partir de uma definição fundamental que a gente define os complexos, né? Os complexos eles aparecem quando a gente tem algum tipo de situação de raiz de número negativo. E para isso a gente define que raiz de menos 1 é equivalente ao número i, ou seja, é a unidade ali imaginária. Então pronto, se raiz de menos 1 é i, quem que é raiz de 9? Raiz de 9 a gente já sabe, né? É mais ou menos 3. Então beleza, quem que ficou esse cara? Esse cara ficou simplesmente mais ou menos 3i. Então aquela soma ali para mim está dando raiz de 3 mais ou menos 3i. Quem que vai ser minha parte real e quem que vai ser minha parte imaginária? Bom, a parte real, né, é a parte que é o número real, que a gente já está acostumado, é o próprio raiz de 3. E a parte imaginária é aquele número que está acompanhando a unidade imaginária, que está acompanhando o i, beleza? Nesse caso, né, a gente tem duas opções, mais 3 ou menos 3. Tranquilo? Letra B, mesma ideia, né, só que agora a gente tem uma soma entre dois números complexos. Como que a gente faz? É simplesmente aplicar uma associativa, né? Parte real soma com parte real, parte imaginária soma com parte imaginária, beleza? Então a gente tem 5 menos 3i mais menos 4 menos 7i. Se a gente então soma as partes reais, então fica parte real do primeiro, 5, mais menos 4, né? Esse mais antes do parênteses não muda o sinal do que está aqui depois. Então aqui fica 5 menos 4, mais parte imaginária do primeiro, menos 3, mais menos 7, isso tudo que multiplica aí, tá? Agora é só a gente fazer a continha, 5 menos 4, 1, menos 3, menos 7, menos 10i. Então pronto, quem que vai ser minha parte real e quem que vai ser minha parte imaginária? Parte real então, 1, parte imaginária, quem está acompanhando o i, menos 10. Na letra C a gente tem agora uma subtração de números complexos, mesma ideia, né? Associativa. Parte real subtrai de parte real, parte imaginária subtrai de parte imaginária. Então, como que fica? Na parte real do primeiro a gente tem 7, menos, agora lembrando, sinal de menos antes do parênteses, muda o sinal dos dois caras aqui depois. Então, 7 menos 5. Isso aqui mais. Parte imaginária do primeiro, menos meio, menos 3 meios, que é a parte imaginária do segundo, né? Tudo isso aí multiplicando o i. Beleza, mesma coisa. 7 menos 5, 2. Menos meio com menos 3 meios, menos 4 meios. Se a gente simplifica, isso fica menos 2. Então a gente tem 2 menos 2i. Então parte real, simplesmente o 2, né? E parte imaginária é o menos 2 que está acompanhando o i. Na letra D agora a gente tem uma multiplicação de números complexos. E lembre-se que lá no post eu dei para vocês que existe uma formulazinha, né? Você multiplica uma parte real de um com a parte imaginária de outro e depois soma, taranã. Beleza. Sinceramente, eu acho aquela fórmula um desperdício, né, de memória para você. É um tipo de coisa que você não precisa de decorar, por quê? Multiplicação a gente já sabe, é só fazer a distributiva, famoso chuveirinho, beleza?
Então, se você faz a distributiva e lembra da unidade fundamental, né, da unidade imaginária, que i é raiz de menos 1, acabou, né? Nem precisa daquela propriedade. Se eu faço chuveirinho aqui, né? Então o 7 ele está multiplicando o 4 e depois o 2, e o menos i multiplicando o 4 e depois o 2. Então eu tenho 7 que multiplica 4 mais 2i, menos i que multiplica 4 mais 2i. Então 7 vezes 4, 28. 7 vezes 2i, 14i. Menos i vezes 4, menos 4i. Menos i vezes 2i, menos 2i vezes i ao quadrado. E aí a gente relembra, né? Se o i ele é raiz de menos 1, então o i ao quadrado, né? Eu elevo ao quadrado os dois lados, é o próprio menos 1. Beleza? Então esse aqui é o equivalente de eu ter um menos 2 que multiplica um menos 1. Né? Então como é que fica agora se a gente junta os termos iguais? Menos 2 vezes menos 1, mais 2 vezes 28, então isso aqui ficou 30. E 14i menos 4i, 10i, então 30 mais 10i. Então nem precisei lembrar propriedade nenhuma, só apliquei a distributiva e lembrei da unidade imaginária. A minha parte real vai ser simplesmente 30 e minha parte imaginária, o 10, que está acompanhando ali o i. Na letra E, a gente tem mais uma multiplicação entre números complexos, só que presta atenção no seguinte, a gente tem 2 mais 5i, que multiplica 2 menos 5i. Aí vamos relembrar o seguinte, né, da definição do conjugado de número complexo. Então, se esse cara aqui, esse 2 mais 5i, é um número complexo z, esse outro 2 menos 5i a gente chama de conjugado de z. Então, toda vez que você quer saber o conjugado de número complexo, você só muda o sinal da sua parte imaginária, né? Se ali, por exemplo, fosse 1 menos 3i, qual que seria o conjugado? 1 mais 3i. Então, muda o sinal da parte imaginária, beleza? Então perceba que essa questão está simplesmente pedindo para você multiplicar um número complexo pelo seu conjugado. E a gente vai ver que o que a gente vai fazer nessa questão dá para deduzir uma propriedade geral. Então toda vez que você pegar uma situação desse tipo, um complexo vezes o seu conjugado, o resultado vai ser equivalente ao que a gente vai fazer aqui, beleza? Então vamos lá. Se a gente reparar aqui, a gente tem um produto de uma soma pela diferença. Ou seja, a gente tem A mais B que multiplica A menos B. Sim ou não? Quem que é meu A? O meu A é simplesmente 2. E quem que é meu B? O meu B é o 5i. Então, A mais B que multiplica A menos B, a gente já sabe. O resultado disso aqui tem que ser A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, quem que vai ser meu A ao quadrado? Aqui é 2 ao quadrado menos, quem que é meu B ao quadrado? 5i ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Menos 5i ao quadrado, 25i ao quadrado. Só que a gente lembra do que a gente acabou de falar na letra D. Quem que é i ao quadrado? I ao quadrado é menos 1. Então fica menos 25 que multiplica menos 1, né? Então aqui é 4 menos 25 que multiplica menos 1. Então menos com menos, mais. Então aqui fica 4 mais 25. Esse cara deu 29. Então daí a gente pode deduzir a regra geral. Toda vez então que a gente tem um número complexo multiplicado pelo seu conjugado, o resultado vai ser parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Perceba que deu então 2 ao quadrado, 4, mais 5 ao quadrado, que é 25, beleza? Sempre vai ser assim. E nesse cara aqui então, a minha parte real é o próprio 29, beleza? E a minha parte imaginária é 0, ou seja, esse número não tem parte imaginária, tá? Só tem parte real. O que já indica pra gente o seguinte, o conjunto então dos complexos contém o conjunto dos reais. Todo número real é um número complexo, beleza? Porque todo número real, por definição, ele vai ter parte imaginária 0. Então, conjuntos complexos contêm o conjunto dos reais. Na letra F, a gente vai passar agora para divisão de números complexos e já de cara eu dei o exemplo mais simples possível, 1 sobre i. E por que eu escolhi passar esse exemplo aí para vocês? Porque, como eu falei, né, vocês aí da parte de elétrica vão fazer muitas contas envolvendo multiplicação, soma, divisão com número complexo. Então você vai aprender que toda vez que o i aparecer no denominador, você pode substituir ele por um valor no numerador, beleza? Então o que eu estou querendo dizer? 1 sobre i, como é que fica? A gente tem que multiplicar pelo conjugado do denominador em cima e embaixo. Então eu tenho que multiplicar esse cara em cima por menos i e embaixo por menos i. 1 vezes menos i, isso aqui é menos i. I vezes menos i fica menos i ao quadrado. Bom, a gente acabou de ver que i ao quadrado é menos 1. Menos menos 1, 1. Então aqui fica menos i sobre 1, que é menos i. Então pronto. Toda vez que você tiver uma divisão por i, você pode passar o i para cima multiplicando e lembrando de colocar o sinal de menos.
beleza? Isso vai ser bastante útil para você lá na frente, né? Nesse caso aí bem simples, a gente tem a parte real nula e a gente tem a parte imaginária como -1. Então, nesse caso, a gente fala que ele é um número imaginário puro, né? Que só tem parte imaginária. Na letra G, mais uma divisão aí de números complexos que a gente vai aplicar, então, a regra. Você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, se o denominador é 1 menos 2i, o conjugado, mais uma vez, troca o sinal da parte imaginária. Então, é 1 mais 2i multiplicando em cima e embaixo. Na parte de baixo, né, nessa multiplicação 1 menos 2i vezes 1 mais 2i, a gente já pode aplicar o que a gente acabou de ver, né? Uma multiplicação de conjugados vai ser o quê? Parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Então, isso é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Na parte de cima, a gente vai fazer o bom e velho chuveirinho. Então, 2 multiplica o 1 e o 2i. Então, aqui fica 2 mais 4i. E o menos 3i, por sua vez, multiplica o 1 e também multiplica o 2i. Então, menos 3i vezes 1. Então, aqui é menos 3i. Menos 3i vezes 2i. Menos 6i ao quadrado. E lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1. O denominador, então, vai ficar 1 mais 2 ao quadrado, que é 4, 1 mais 4, que é 5. O numerador vai ficar, então, menos 6, que multiplica menos 1, que é o i ao quadrado. Menos 6 com menos 1, 6. 6 mais 2, 8. 4i menos 3i, i. Então, aqui fica 8 mais i sobre 5. Né? Se a gente quiser separar, fica 8 quintos mais i sobre 5. Então, quem que é a minha parte real e quem é a minha parte imaginária? Parte real, 8 quintos. Parte imaginária, 1 quinto. Né? O número ali que está multiplicando o i. Na letra H, eu dei ali uma exponenciação com um número complexo. E isso vai ser bom para a gente discutir uma propriedade muito legal dos expoentes da unidade imaginária. Então, a gente tem 3i elevado a 5. Aí, propriedade dos expoentes que a gente viu lá atrás. Então, uma multiplicação elevada ao expoente é igual a cada fator elevado ao expoente multiplicado. Então, 3i elevado à quinta é 3 à quinta vezes i à quinta. 3 à quinta a gente já conhece, é 243, vezes i elevado à quinta. Então, como que a gente pode calcular esse cara? Então, vem comigo, olha só. I elevado a zero vai ser quem? Qualquer número elevado a zero é 1. I elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, i elevado a 1 é o próprio i. I ao quadrado, a gente acabou de ver, é raiz de menos 1 ao quadrado, que é exatamente menos 1. Agora, quem que é i ao cubo? Então, a gente pode usar aquelas propriedades lá de expoente. I ao cubo é i vezes i ao quadrado, né? Estou somando os expoentes aqui, beleza. Só que quem que é o meu i ao quadrado é menos 1. Então, fica i vezes menos 1, menos i. E i à quarta, eu poderia falar que é i ao quadrado vezes i ao quadrado. Então, é menos 1 vezes menos 1, que é o próprio 1. Agora, perceba o seguinte, o meu i à quarta ele é equivalente ao meu i elevado a zero. Os dois são 1. E meu i a 5 vai ser quem, então? Vai ser simplesmente i vezes i à quarta. Só que i vezes 1 é o próprio i, beleza? Aí perceba que o i elevado a 5 ele é equivalente ao meu i elevado a 1. Se eu fosse escrever meu i elevado a 6, ele seria equivalente ao meu i elevado a 2. O i a 7 equivalente ao i a 3 menos i. E o i a 8 voltaria equivalente ao i a 4, que é o próprio 1, beleza? Então, as potências de i elas vão se repetindo de 4 em 4, tá bom? Então, toda vez que você tiver um i elevado a um expoente muito grande, você sempre tem que procurar ali se ele é, por exemplo, um múltiplo de 4 ou se ele está algumas unidades antes ou depois desse múltiplo de 4, porque sempre vai se repetindo. Nesse caso nosso aqui, eu já cheguei a deduzir para vocês, né? Então, o i a 5. O i a 5 seria i a 4 vezes i, né? O i a 4 você já sabe que ele é 1, então todo múltiplo de 4 vai ser 1. Então, o i a 4 vezes o i é o próprio i, então a gente tem 243i. Parte real, quem que vai ser então? Não tem. A parte real é nula, esse cara então tem a parte imaginária 243, ele é um imaginário puro. Na letra I agora, para a gente fechar essa questão número 1, a gente tem i elevado a 1000. Aí você pensa, pô, Guilherme, vai me fazer multiplicar i vezes i 1000 vezes? Não, vamos relembrar o que a gente acabou de fazer. Vamos tentar transformar esse expoente ali em algum múltiplo de 4. Aí a gente pode simplesmente relembrar que 1000 ele é simplesmente 4 vezes 250. Né? 4 vezes 25 é 100. Então, beleza, o meu i elevado a 1000, eu posso falar que é i a 4 elevado a 250. Se eu multiplico os expoentes, eu volto aqui ao 1000, beleza? Só que quem que é o i a 4 que a gente acabou de ver é o próprio 1. Então, isso aqui é 1 elevado a 250, 1 elevado a qualquer expoente é o próprio 1, tá certo? Então, esse é o macete quando você estiver lidando com expoentes do i.
sempre vai tentando ali puxar os múltiplos de 4, tá? Então, nesse caso, se é simplesmente o 1, quem que é minha parte real e quem que é minha parte imaginária? Minha parte real é o simplesmente 1, minha parte imaginária é 0. Na questão número 2, eu pedi agora para que vocês encontrassem as raízes das equações. E na letra A, eu dei ali para vocês x² mais 49 igual a 0. Relembrando que quando a gente estava lidando lá com equações nos números reais, sempre que tivesse raiz de número negativo, não tinha resposta, né? Não existe raiz de número negativo no conjunto dos reais, mas no conjunto dos complexos existe, né? Então, nesse caso aqui, bem simples, x² é igual a menos 49, passei o 49 para o outro lado, beleza? Então, x ele é raiz de menos 49. Aí aquela mesma ideia, raiz de menos 49 é raiz de menos 1 vezes 49. Raiz de menos 1 é o i, e raiz de 49 a gente conhece que é mais ou menos 7. Então, aqui fica simplesmente mais ou menos 7i, tá? Bem direto ali, só para a gente agora ter essa noção que existe raiz de números negativos no conjunto dos complexos. Então, qual que é a minha parte real? Ela simplesmente é nula. Esse número é um imaginário puro, que tem partes ali imaginárias, mais 7 e menos 7. Na letra B, a equação agora vai ser x² mais x mais 1 igual a 0. Vamos aplicar um Bhaskara? Bora lá. Então, meu x vai ser menos b, então menos 1, mais ou menos raiz d. Vamos abrir esse delta aqui. Então, b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que também é 1. Isso tudo sobre 2a, que é 2 vezes 1, 2. Então, fica menos 1, mais ou menos raiz d. 1 ao quadrado é 1, menos 4. Então, aqui ficou raiz de menos 3, dividido por 2. Nos números reais, a gente já parava aí, né? Meu deu negativo, não existe raiz real. Mas nos números complexos, como é que isso vai ficar? Quem que é raiz de menos 3? Raiz de menos 3, né, novamente, é raiz de menos 1 vezes 3. Só que raiz de menos 1 é o i. E raiz de 3 é raiz de 3, né? Não tem como extrair nada daí. Então, isso é mais ou menos raiz de 3i. Então, quem que vai ficar esse cara? Então, aqui fica menos 1. Então, aqui fica menos 1, mais ou menos raiz de 3i sobre 2. Parte real, menos 1 dividido por 2, então aqui é menos meio. E parte imaginária, a gente tem mais raiz de 3 sobre 2 ou menos raiz de 3 sobre 2. Então, mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa última lista aí desse primeiro capítulo. Nas próximas semanas a gente vai começar um assunto novo. A gente vai falar do assunto principal da revisão de pré-cálculo, que é funções, né? Na verdade, nós vamos ficar vários meses tratando todos os tipos de funções, seus gráficos, seus comportamentos, né? Porque, como eu falei para vocês, para quem domina funções, o cálculo ele é um segmento natural, né? O cálculo é um aprofundamento do estudo das funções, beleza? Então, já se preparem aí, se certifiquem que vocês entenderam bem tudo que a gente revisou aqui nos fundamentos da álgebra, que isso é a base, é o alicerce para a gente começar funções e entender tudo, para você chegar lá na sua disciplina de cálculo e ter facilidade, ter tranquilidade para mandar bem em todas as provas. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, obrigado aí pela sua atenção. Mais uma vez te peço aí que você dê um like, compartilha com a galera aí que também está precisando ver esse tipo de conteúdo e se inscreva no canal para você não perder as próximas resoluções, que vem muita coisa daí para frente. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês, apertem os cintos aí que a gente está só começando. Aquele abraço e tchau, tchau!